Jesus, graças a Deus, seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um culto na presença do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui na presença do Senhor. Se esforce para estar na presença de Deus, viu? Se esforce para estar vendo os cultos online, seja quem for que estiver pregando, seja eu, seja quem for, qual o presbítero, o pastor, aleluia, não importa. Se esforce para ouvir um louvor na sua casa, se esforce para ouvir o louvor enquanto varre a casa, se esforce para ouvir um louvor no carro, se esforce, coloca um louvor que faz você chorar. Aleluia, Jesus. Volta a ouvir aquele louvor que faz você chorar lá. Volta a ouvir aquele louvor do Lázaro. Volta a ouvir aquele louvor de fulano, do livro, seja de quem for. Coloca o louvor que mexe com você. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo trabalha através de quebrantamento. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor nos diz, aleluia, que Deus não resiste. Não resiste. Aleluia. Imagine um pai falando para o filho, tem coisa que eu não resisto. Olha o que a palavra de Deus nos ensina. Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado. Oh, maravilhoso Deus! E é isso que o diabo quer lutar conosco. Ele quer deixar nosso coração duro, porque ele sabe que Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado. E ele quer deixar nosso coração duro, o nosso coração no estado de pedra, o nosso coração como que não sentisse mais. A palavra vindo em cima do altar, não sinto mais. A palavra sai daqui, não estou nem ligando, não estou nem assim. Eu não procuro público, diga-se de passagem. Aleluia, Jesus. Eu pouco me importo com a opinião alheia, desde que eu esteja fazendo a vontade de Deus e também não esteja fazendo coisa errada. Aleluia, Jesus. Não me importa, nunca foi de me importar. Não estou aqui para ter público nem audiência. Estou aqui para fazer a vontade do Senhor, para falar a vontade de Deus. Aleluia. Porque eu sei que Deus cura, liberta, batiza, transforma, restaura a vida. Aleluia, Jesus. Porque isso Ele fez na minha vida. Aleluia, Jesus. Eu não tinha nada, embora não seja nenhum milionário, mas eu não tinha nada. Hoje Deus me deu casa, família, esposa, filho, emprego, igreja, pessoas fiéis. Aleluia, Jesus. Uma casa de oração fiel para congregar. O que mais que eu quero da minha vida, se não aguardar a vinda do Senhor, fazendo a sua vontade, o seu querer. Aleluia, Jesus. Mas busque a presença de Deus. Quer ser renovado? Ouça um louvor que faz você chorar. Aleluia, Jesus. Saia do negócio, saia dessa vida mecânica. Aleluia, Jesus. De acordar, trabalhar, acordar. Vai chorar. Vai ouvir um louvor que faz você chorar. Vai ouvir uma música que faz você chorar. Vai ouvir aquela pregação que fazia você chorar lá atrás. É assim que vem um renovo espiritual. Aleluia, Jesus. Senão nós nos tornamos o quê? Aí aquela palavra que diz que Deus não rejeita, Ele não rejeita. Ele não tem rejeição com Ele. Há um coração contrito e quebrantado, Ele não rejeita. Quer dizer, o diabo quer deixar nosso coração duro. Porque Ele sabe que Deus, Ele vai, se o coração estiver duro e não estiver quebrantado, é isso. Deixa o Espírito Santo quebrantar o seu coração. Deixa o Espírito Santo quebrantar você durante o louvor. Aleluia, Jesus. Feche os olhos. Sinta a presença de Deus. Busque a presença de Deus. É um culto online esse culto aqui. Pode não ter valor para muita gente já não quer assistir. Está forte demais para assistir culto online. Está forte demais para dar uma glória a Deus. Está forte demais para dar uma aleluia. Está forte demais para ter um renovo espiritual e falar em línguas estranhas. Não tem problema. O mais importante é fazer a vontade de Deus, buscar e sentir a presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Deus tem uma palavra para o nosso coração nesta noite de hoje. Abra sua Bíblia comigo. Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 4. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo livro de Crônicas, capítulo 4. Ó maravilhoso Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia aí, que eu abro a minha aqui. É vocês aí e eu aqui também. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Diga graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Capítulo 4, versículo de número, aleluia, Jesus. Bendito é o nome do Senhor. 12 diz assim: Então disse a seu moço Geazi: chama esta sunamita. E ele a chamou, e ela se pôs diante dele. Versículo 13. Eliseu dissera a seu moço: dize-lhe, tu nos tens tratado com todo desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale perante o rei, ou o chefe do exército? Ela respondeu: não, eu habito no meio do meu povo, para mim já está de bom tamanho. Então disse o profeta: o que há de se fazer, pois, por ela? Geazi respondeu: ora,
ela não tem filhos e seu marido já é idoso. Pelo que disse, chama, e ele a chamou, e ela se pôs à porta. Eliseu disse, por volta desta época, ao ano vindouro, abraçarás um filho. E ela respondeu, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas para tua serva. A mulher concebeu e deu à luz um filho, o ano seguinte, no tempo em que Eliseu lhe dissera. Já crescido, um dia o menino saiu para ir ter com o pai, que estava com os segadores. Ele disse ao pai, ai minha cabeça, ai minha cabeça. Então seu pai disse ao moço, leva-o à sua mãe. Ele o tomou e levou à sua mãe, sobre cujos joelhos permaneceu, sentado até o meio-dia, vindo a falecer. Então subiu, deitou-o sobre a cama do homem de Deus e fechou a porta e saiu. Então chamou o seu marido e lhe disse, manda-me um dos jumentos, moços, e uma das jumentas, para que eu vá correndo ao homem de Deus e volte. Disse ele, por que queres ir ao encontro dele hoje? Não é lua nova, nem sábado. Ela respondeu, tudo correrá bem. Então ela albardou a jumenta e disse ao seu moço, guia-me ainda, não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Aleluia, Jesus, louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. A palavra do Senhor nos diz, em 2º livro de Crônicas, capítulo 4, dos versículos que nós lemos, do 12, aleluia, até aproximadamente ao versículo número 37, a respeito, aleluia, de uma mulher chamada, aleluia, que não diz o nome dela, fala apenas a sunamita, aleluia, Jesus. A palavra de Deus diz que ela via Eliseu passando e ela falou com seu marido, esse daí é um homem de Deus. Vamos fazer um quarto para ele aqui em casa. Aleluia, Jesus. Primeiro ponto, aleluia, Jesus, que Deus fala conosco, aleluia, Jesus. Eliseu, aonde ele passava, ele tinha testemunho da parte de Deus. Deus, nesses dias, nos nossos dias agora, aleluia, o diabo quer tirar essa essência de Deus da minha e da sua vida. A essência do testemunho. Aleluia. Dentro da igreja, todo mundo é crente. Fora da igreja, aleluia, Jesus. Aleluia. Sem contar a rede social. Aleluia. Tem pessoa que é muito dentro da igreja, malemar. Fora da igreja, nem pensar. Na rede social, está mais no mundo, no quinto dos infernos, do que está na presença de Deus. Aleluia, Jesus. Eliseu, só de passar, aquela mulher falou que ele é um homem de Deus. Ela não sabia, ele não se identificou, ele não falou nada. Deus, nessa noite, aleluia, quer transformar a nossa vida em testemunho para quem olha para nós. Testemunho, porque aquela mulher viu Deus na vida de Eliseu. E muitas vezes nós não temos testemunho. Eu posso falar por mim, Deus fala conosco nessa noite também, a dar mais testemunho de comportamento de servo de Deus. Servo de Deus, igual a palavra do Senhor nos ensina. Por isso que Deus nos cobra ter o coração quebrantado, para nós saber dar testemunho, saber sentir a voz de Deus, ouvir a voz de Deus. E Deus me manda falar com aquela pessoa ali. Deus me manda falar com você, não tema, Deus vai trabalhar na sua vida. Aleluia, Jesus. E ter testemunho, porque muitas vezes nos falta o testemunho das coisas de Deus. A pessoa não gosta que fale, que agora estamos numa era, num momento diabólico da sociedade e até mesmo das igrejas, que o mau testemunho tem que ser aceito, tem que ser aplaudido, e não vai ser aplaudido por Deus. Aleluia. Deus tem preparado um caminho para o céu, para a sua igreja. Deus tem preparado um caminho de salvação para nós. E é esse caminho que nós devemos trilhar. É por isso que Jesus, João Batista, essa turma toda disse, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Senão não tinha dito arrependei-vos para nós. Mas no capítulo 4 diz que ela fez um quarto para Eliseu e Eliseu sentiu muita gratidão por ela. O servo de Deus tem testemunho e ele é grato por aquilo que Deus usa as pessoas para fazer por ele. Aleluia. Outra coisa também que Deus nos cobra gratidão. A pessoa que é ingrata, que vira a cara, que vira o rosto, aleluia, ingrata com Deus, ingrata com os irmãos, aleluia, ingrata com o que Deus faz, ingrata com o que Deus opera,
Aleluia, Jesus. Bendito, ingrata com o trabalho que Deus deu, ingrato com o ganha-pão que Deus deu, ingrata com a vida. Aleluia, Jesus. Nós temos que ser pessoa grata com Deus, grata pela igreja que nós estamos, temos que ser grata pelo trabalho que nós temos que ser grata por tudo que Deus tem nos dado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E não tem como falar de gratidão sem demonstrar na prática. Aleluia, Jesus. Eu sou grato, sou muito grato a Deus. É grato, mas não demonstra. É grato, mas se mostra mais ingrato do que grato. Aquele Eliseu, ele demonstra a sua gratidão, ele pergunta para aquela mulher sunamita, não fala o nome dela, mas ele pergunta para ela, o que eu posso fazer por você? É que eu falei com o rei, é que eu falei com ela? Ela fala, não, eu estou bem. Olha aquela mulher, se Eliseu era grato, aquela mulher sabia ser tão grata quanto Eliseu. Ela fala, eu já vivo no meio do meu povo. Aleluia, Jesus. Nesta noite é um ensinamento para mim e para você. Seja grato pelo lugar que você está. Seja grato pelo que Deus tem feito na sua vida. Seja grato pelo emprego que você tem, pela família que você tem, por tudo que Deus tem colocado na sua vida. Seja grato a Deus. Seja grato a Deus. Seja grato aos pastores, seja grato à igreja, seja grato a Deus pelo que Ele tem feito. Seja um dizimista fiel das coisas de Deus. Aleluia, Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Eu vivo no meio do povo de Deus, como que ela dissesse para mim, está de bom tamanho. Eu não preciso de mais nada, eu não quero mais nada. Deus já tem feito grandes coisas por mim. Aleluia, Jesus. Sejamos gratos ao Senhor. E Eliseu, não contente, conversa com o seu companheiro, ele fala que ela não tem filho. Ele falando assim uma palavra, daqui um ano, por esses dias aqui, você vai estar segurando uma criança. Aleluia, Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Foi uma palavra que foi lançada da parte de Deus para a vida daquela mulher. Deus lança uma palavra da parte de Deus para mim e para a sua vida. Aleluia. Um culto online. Vai receber quem está ouvindo, vai receber quem está crendo, vai receber quem acredita na palavra, vai receber aquele que tem fé. Aleluia. Você que não está assistindo, aleluia, está perdendo a bênção, a vitória de Deus, porque Deus tem uma palavra para o seu povo. É culto online, mas Deus tem uma palavra para nós. Aleluia. E um prazo, aleluia, até por esses dias do ano que vem, Deus vai entregar algo grandioso para a sua igreja, para a sua adoração e para mim e para a sua vida. Receba e toma posse nessa noite da providência do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Não deixa a palavra cair no chão não, meu irmão e minha irmã. Toma posse, aleluia, Jesus. E a palavra de Deus nos diz que ela, aleluia, ele fala, não minta para mim, ele fala, não estou mentindo, vai acontecer. E o versículo número 17 diz que terminou com o que aconteceu. Aleluia, Jesus. E ela tem uma posse de um filho. A Bíblia diz, aleluia, que aquele filho cresce e rapidamente do versículo 12, 17 até o versículo 19, 20, 21, 22, 23, 24, a criança tem uma dor e morre. E aquilo que era motivo de alegria parece que é motivo de tristeza para ela. A Bíblia nos diz que a história do povo judeu nos diz que quando uma pessoa morre, enterra logo. Lázaro morreu, enterraram rapidinho. Você vê que não teve velório. Espera Jesus chegar aí. Não teve velório. Já fazia 4 dias que estava enterrado já lá. A palavra do Senhor nos diz, morreu e enterra logo. Não fica cultuando o morto não. Aleluia, Jesus. E aí, o que ela faz? O que ela faz? Ela leva a criança para o andar de cima, que ela tinha feito para o profeta, deita ele na cama e vai buscar em Deus o socorro. Aleluia, Jesus. Essa noite, meu irmão e minha irmã, aleluia, não enterre aquilo que Deus te deu. Aleluia, Jesus, porque o diabo quer matar na nossa vida aquilo de mais precioso que Deus nos deu. Aleluia, às vezes é um sonho, às vezes é um projeto de Deus, às vezes é um algo de Deus. O marido dela não compreende nada. O marido tem pessoa, meu irmão e minha irmã, que não compreende nada. Ela fala assim, prepara o jumento que eu vou lá falar com o homem de Deus. Ele fala assim para ela, não é tempo de você ir lá ainda. Como tem pessoa que é alienada das coisas de Deus, não entende nada, mas não se preocupe, faça a sua parte, porque aqueles que buscam em Deus vão ter socorro da parte do Senhor. Aleluia, Jesus. Receba aí a palavra, hein? Aleluia, Jesus. Tem pessoa que não está preocupada com nada. A criança estava morta. A mãe da criança estava se preparando para lá buscar socorro. E o pai da criança não sabe de nada.
quer saber de nada, não estava vendo nada, não estava nem bem aí, se a criança estava viva, estava morta. Ela fala, você vê nos versículos 22 em diante, que ele igual que não está alienado, ele vai lá na festa, né? Festa de lua nova, então, ele não estava entendendo. Tem pessoa, meu irmão e minha irmã, que não entende o trabalhar de Deus, mas você não pode se guiar por ela. Você tem que se guiar pela vontade do Senhor. Você tem que se guiar por aquilo que Deus colocou no seu coração e crer que Deus vai operar um milagre e a maravilha. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz que aquela mulher, aleluia, Jesus chega, aleluia, ao versículo de número 28, aleluia, versículo número 29, versículo número 25 diz assim: partiu ela, pois, ao encontro do homem de Deus no Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, ao seu moço: eis a sunamita. Agora, pois, corre ao encontro dela e diz-lhe: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com o teu filho? E ela respondeu: vai tudo bem. Muitas vezes nós interpretamos essa passagem, aleluia, como apenas um vai tudo bem. Diga que vai tudo bem. A questão aqui não é dizer que vai tudo bem. A questão aqui, quem foi falar com ela foi um rapaz chamado Geazi. Aquele Geazi, ele vai levar o bordão para ressuscitar, o menino não vai ressuscitar. E é ele que vai pegar a lepra de Amã nos capítulos posteriores aqui. Geazi. Aleluia, Jesus. O que nós aprendemos aqui com a palavra de Deus? Que tem coisas que nós não podemos contar para ninguém. Tem coisa na nossa vida que nós não temos que abrir a boca para ninguém. Geazi, infelizmente, não tinha testemunho. E aquela mulher não contou, não vai tudo bem, está tudo certo. Não está tudo bem, porque ela vai falar para o moço, para o servo do Senhor aqui, ela vai falar, ó, versículo 28, disse ela: pedi a meu Senhor algum filho? Eu não disse, não me enganes. E ela vai dizer: meu filho está morto. Aleluia, Jesus. Então não é que ela mentiu para Geazi. Tem pessoa, aleluia, recebe essa palavra de Deus aí. Tem pessoa que você não pode contar a sua vida. Deus está dando um despertamento aqui para muitos crentes que estão me ouvindo aqui nessa palavra online. Cuidado que você fala boca aberta da sua vida para os outros. Minha mulher não presta, meu marido não presta. Aleluia, vou fazer isso, vou fazer. Conte e depois veja o resultado da destruição que dá de contar a sua vida para os outros. Aleluia, Jesus, tem coisas que você não pode contar para ninguém. É você e Deus. É você e Deus. É você e Deus. Aleluia, Jesus. Muitos Geazis querem ouvir da nossa vida, aleluia. Tem muita gente que quer ouvir. E aí, perdeu? Perdeu o carro? Perdeu isso? Perdeu aqui? Tem gente que tem uma boca, uma língua, aleluia, Jesus, que vai daqui a 1 quilômetro, conta tudo para todo mundo, fala da sua vida para todo mundo. Deus nos orienta a fechar nossa boca nesta noite de hoje, aleluia, Jesus. Glorioso é o nome do Senhor. E ela fala: comigo vai tudo bem, tá tudo certo. Aleluia, uma palavra que nos ensina. E aí, como que tá lá? A pessoa sabe que você está na luta, na dificuldade. E aí, como que tá a tua coisa? Está tudo certinho, tudo resolvido já para a glória de Deus. Está tudo certo com a minha vida, está tudo abençoado, só vitória, só conquista. As pessoas não gostam de ouvir isso, mas é essa palavra que Deus nos dá nessa noite de hoje. Só vitória, só conquista, só providência da parte de Deus. Versículo de número 26. Aleluia. Agora, pois, versículo 27. Chegando ela, pois, o homem de Deus ao monte, pegou nos pés, mas chegou o Geazi para empurrá-la. Tem pessoa, viu como quem quer esse Geazi aqui? Não contou para ela o que ele queria ouvir, aí ele quer empurrar ela, quer afastar das coisas. Essa mulher está nos ensinando, nesta noite de hoje, através desse culto online, que vale a pena buscar as coisas de Deus. O marido impediu ela, Geazi quer atrapalhar e impedir ela, ele vem empurrar ela. Tem pessoa que não ajuda em nada, ainda quer te empurrar para longe das coisas de Deus. Deus está nos guardando de Geazi nessa noite de hoje. Aleluia, Jesus. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque sua alma está triste, de amargura. O Senhor me encobriu a mim, ele não me mostrou nada. Aleluia, aleluia. Tem vezes que Deus não mostra nada para ninguém, revelação, mas Deus está vendo o nosso sofrimento, Deus está vendo nossa dor,
Deus está vendo a nossa angústia e Ele fala através desse culto online que Ele está trabalhando em nosso favor. Vamos terminar a palavra para não se estender muito. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor nos diz, aleluia, que, aleluia, Jesus, o profeta Eliseu fala para seu servo Geazi, aleluia, vá lá, pega esse bordão e coloca sobre o menino e manda ele levantar, que ele vai levantar. Aleluia, a Bíblia diz que ele foi correndo, aleluia, chegou lá e não deu certo, aleluia, Jesus, e glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas a palavra de Deus nos diz que o próprio Eliseu foi atrás dele, aleluia, no tempo de Deus, na hora de Deus. Aquela mulher não tinha enterrado a criança, ele foi no tempo dele, aleluia, Jesus, e, aleluia, através da vida dele, aquela criança foi ressuscitada. Aleluia, Jesus. Nesta noite de hoje, meu irmão e minha irmã, não enterre o que Deus tem para a sua vida, não. Busque as coisas de Deus, busque a presença de Deus, chore aos pés do Senhor, volte a ser um crente espiritual, volte a ser um crente que crê no milagre, que crê no sobrenatural, que crê na presença, que crê no poder, que crê na glória, que crê no manifestar, porque Deus vai realizar coisas sobrenaturais, assim como Ele fez na vida dessa sunamita, Ele vai fazer na sua igreja, na minha e na sua vida também. Aleluia, levanta a sua mão, aleluia, Jesus, porque Deus está operando um milagre na nossa vida nessa noite de hoje. Aquilo que é impossível aos homens, aleluia, Jesus, o inimigo quer usar a pessoa para saber, o inimigo quer usar a pessoa para afastar, para atrapalhar, mas Deus está agindo em favor da sua igreja, está agindo em favor do seu povo, e Deus nos garante a vitória. Receba a sua vitória nessa noite e tome posse da sua bênção. Essa é a palavra que Deus tem para nós. Feche os seus olhos, curve sua cabeça e oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, esta é a palavra que o Senhor tem para nós nesta noite de hoje. Meu Deus, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa os teus servos, os teus filhos, fortalece cada irmão, cada irmã e dá vitória para a tua casa de oração. Abençoa, meu Deus, a cada irmão que está nos ouvindo, confirma a vitória, meu Deus, e tem misericórdia de nós. Nos prepara para a tua vinda, em nome de Jesus, amém e graças a Deus.